de dar a volta por cima, com a pastora Leila Lobo. Na palavra do nosso Deus. Nós estamos aí nos últimos dias do ano de 2017, agradecidos a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós, por todo o livramento, por toda a provisão, por todo o suprimento, pelo cuidado dEle, pelo grande amor dEle, pela misericórdia dEle que se renova a cada manhã, e porque Ele realmente tem sido bom em todo o tempo para nós. Nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos meditar no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, e são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós vamos estar meditando no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 26. E o versículo que nós vamos ler, vamos ler a partir do versículo 26. Ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Guarda esse nome aí, Nazaré. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Continuando a leitura, vamos ver o que o anjo falou para Maria. No versículo 28 ele falou assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parente, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então nós vemos aqui nesse texto o anúncio do nascimento de Jesus a essa jovem chamada Maria, que tinha um compromisso oficial com José de ser esposa. Ela era desposada de José, ela ia ser esposa de José, mas havia um compromisso para que José se casasse com Maria. Então Maria era de Nazaré, e Nazaré era uma aldeia pequena, uma aldeia que ninguém dava nada por Nazaré. As pessoas que viviam em Nazaré eram até desprezadas
por conta de habitar em Nazaré. E Deus fez isso de propósito, para exaltar Nazaré e exaltar Jesus, porque Jesus, ele era conhecido como Jesus o Nazareno, porque ele foi criado em Nazaré. Então Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Porque Deus não realiza o plano dele só naquilo que é grande e naquilo que é aparente, naquilo que está em evidência, mas ele faz grandes coisas na vida do pequeno e naquele lugar que é pequeno, naquele lugar que não tem expressão. Então nós vemos na palavra de Deus a maneira como Deus trabalha, como que Deus faz, como que Deus usa o pequeno, como que Deus levanta o pequeno, como Deus, ele exalta aquele que é pequeno, ele honra aquele que é pequeno, tanto a pessoa pequena diante dos homens, como um lugar que é pequeno diante dos homens. Jesus também, ele nasceu em Belém, que também era considerada um lugar também pequeno. E depois ele foi criado em Nazaré. Maria, mãe de Jesus, ela era também de Nazaré. Então Deus, desde o começo, foi pegando aquilo que é pequeno. Essa trajetória de Jesus, desde o nascimento, foi uma trajetória incrível e extraordinária. E depois que Jesus nasceu, ele teve que ir para o Egito. Quer dizer, Jesus foi escondido por Deus no Egito, um lugar que aparentemente ele nunca poderia ter ido, mas ele foi escondido lá no Egito. E depois, quando ele voltou para Nazaré, para ser criado ali na cidade de Nazaré. Então nós vemos que o próprio João o Batista, que foi o precursor de Jesus, ele era filho da prima de Maria, chamada Isabel. E quando Isabel estava com 6 meses de gravidez, começou a gestação de Jesus no ventre de Maria. Então nós vemos que João o Batista, ele cresceu, ele foi um grande profeta, como Jesus disse, e ele começou o ministério dele no deserto da Judéia. Quer dizer, tudo aquilo que era uma coisa inviável, Deus usou o inviável. Deus usou o que parecia que não ia dar certo. E a palavra de Deus diz que uma multidão ia no deserto para ouvir João o Batista pregar. E ele batizava as pessoas no Rio Jordão, por isso que o nome dele é João o Batista, porque ele batizava no Rio Jordão. Então, a maneira que Deus começou a trabalhar, Jesus também, o ofício humano que Jesus teve, que ele foi carpinteiro, porque o pai dele era carpinteiro, e Jesus foi justamente morrer numa cruz, e ele realmente sabia o que era madeira, ele sabia o que era madeiro, e ele sabia até como fazer uma cruz, porque ele foi carpinteiro e acabou morrendo numa cruz, né? Acabou não, a obra que ele realizou foi na cruz, porque a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então é impressionante como Deus foi trabalhando em todos os detalhes, como Deus juntou aquele quebra-cabeça todo, montou tudo, e as coisas foram encaixando, como Deus fez, como Deus é detalhista, como ele trabalha e como ele opera no pequeno e opera no grande. Então, às vezes você está confuso, às vezes Maria, quando o anjo falou aquilo com ela, a palavra de Deus diz que ela se perturbou. Depois a palavra de Deus diz que ela teve medo, porque ela era noiva de José, tinha um compromisso de estar casando com ele, e ela ia ficar grávida. E ela deve ter pensado o que ia passar na cabeça de José.
como que José ia reagir. E a palavra de Deus diz que José, ele pensou mesmo em deixar Maria. Ele fez um plano de deixar Maria, porque ele não estava entendendo aquela situação. Mas Deus falou com ele em sonho para ele não deixar Maria, porque o que estava gerado nela era do Espírito Santo. Então tudo que precisava acontecer, Deus foi fazendo. Deus foi trabalhando. Eu quero dizer para você que Natal é isso. É acontecer o que ninguém está esperando. É Deus trabalhar de uma forma surpreendente, espetacular e maravilhosa. E ir trabalhando em detalhes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E depois juntar tudo aquilo ali e estabelecer o plano que Ele tem. Então, o que está acontecendo agora com você é uma pecinha de um grande quebra-cabeça. E daqui a pouco vai acontecer uma outra peça. E daqui a pouco uma outra peça. Você não está entendendo agora. Jesus falou isso. Jesus falou isso lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 13. Ele falou: o que está acontecendo agora você não está entendendo, mas você vai entender depois. Então, o que eu tenho que fazer? Parar de reclamar, aceitar o que Deus está fazendo, ser submisso a esse plano e ser submisso à vontade de Deus, porque nós aprendemos com a própria Maria a submissão a Deus e a vontade dele, e aprendemos com Jesus a submissão a Deus, porque ele foi submisso à vontade de Deus, quando ali no jardim do Getsêmani, estava chegando a hora dele morrer na cruz, e ele começou a orar, e o suor dele se transformou em gotas de sangue, e ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Maria também falou isso para Deus: que se cumpra em mim a tua vontade. Então você vê que o plano de Deus ele é permeado por submissão, ele é permeado por obediência. Por isso que aqueles que desobedecem, que são teimosos, que resistem à vontade de Deus, eles não vivem o plano de Deus, porque a obediência, ela faz parte do plano de Deus. A submissão à autoridade de Deus e às autoridades que Deus coloca na nossa vida tem que acontecer para alcançarmos aquilo que é o plano de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Maria foi submissa, José foi submisso e Jesus também foi submisso. Então nós aprendemos que submissão faz parte do Natal. Natal é submissão, Natal é obediência e Natal também é fé. Maria teve que crer naquilo que ela estava ouvindo. E nós vemos aqui o que ela falou, o que Deus falou a respeito de Maria no cântico de Isabel, a mãe de João. Versículo 45, ela cantou assim no seu cântico, quando as duas se encontraram e João, ele se mexeu no ventre de Isabel. Então ela falou assim: bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então Maria creu para viver aquilo ali, porque aquilo parecia uma loucura. Às vezes aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus está falando, aquela fé que veio no teu coração a respeito de uma coisa, sobre qualquer assunto, se você falar com alguém e se você olhar com seus olhos naturais, aquilo parece uma loucura, aquilo parece que não vai acontecer, mas você continua crendo e você vai vendo que Deus vai realizando loucuras, mas Ele vai realizando. Então, Natal também é crer no impossível, é realizar aquilo que é totalmente inviável e é se estabelecer no plano de Deus. Então, toda vez que você tiver
achando que uma coisa é impossível, lembra do Natal. Lembra de Jesus. Lembra que tudo começou com Isabel, porque João o Batista tinha que vir antes para anunciar que Jesus vinha. João Batista foi filho de um casal de idosos, que humanamente não podiam ter filhos. João o Batista foi filho de uma idosa estéril. E depois Jesus foi filho de uma jovem, super jovem, de adolescente para jovem, que era noiva de José, e o que estava gerado dentro dela não era de José, era do Espírito Santo. Então você vai vendo o caminho da fé. Às vezes o que está acontecendo com você é tão estranho, é tão esquisito. Talvez você coloque a mão na cabeça e fale: Senhor, será que eu estou ficando doido? Será que isso é verdade? Será que isso é uma realidade? Será que eu estou acordado ou eu estou dormindo? Será que eu estou sonhando com isso? Isso é verdade? E é verdade. Era verdade que Jesus estava no ventre de Maria. E depois ela foi vendo a barriguinha dela crescer. E depois José assumiu Maria como a sua esposa, não a abandonou. Era verdade que Jesus não teve lugar para Jesus nascer. Jesus nasceu numa estrebaria, exatamente assim, como está ali o presépio, dentro mesmo de uma estrebaria. O bercinho dele foi uma manjedoura, e ele foi um rei que deitou numa manjedoura. Impressionante isso. E lá ele não nasceu no palácio. E às vezes as pessoas desprezam o outro porque nasceu em tal lugar. Quando as pessoas descobriam que Jesus veio de Nazaré, eles falavam assim: e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Só porque Nazaré era pequeno. E ainda continua essa cultura da aparência, essa cultura do pequeno não ter valor, do lugar pequeno não ter valor, daquele que é pequeno não ser reconhecido. E Deus tem que fazer algo grande, muito grande, na vida do pequeno e através do pequeno, para ele poder ficar em evidência, porque senão não fica. Só que Deus, ele vai até o pó e levanta do pó o pequeno, e ergue do lixo o necessitado, e coloca sentado entre os príncipes da terra. Mas foi naquela estrebaria, naquela manjedoura, que uma estrela guiou os magos para levar presentes para Jesus, mostrando para o mundo que Jesus realmente era um rei nascido numa manjedoura, porque eles levaram ouro para mostrar que ele era o rei, levaram incenso para mostrar que ele era também aquele que ia interceder por nós, e levaram mirra para mostrar de todo o sofrimento, e que ele ia morrer ali na cruz, e que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então você vê cada peça acontecendo em lugares diferentes, e depois juntou tudo. E o que aconteceu? O Natal. Esse foi o primeiro Natal. E pode também ser o primeiro Natal da sua vida. Porque você pode também, Jesus hoje, Jesus não precisa de 25 de dezembro, não vou nem falar disso, mas ele não precisa de 25 de dezembro para nascer na sua vida. Ele pode nascer agora. De repente você está confuso com tantas coisas, mas Jesus também tem um plano na sua vida. Que hoje você está vendo um quebra-cabeça, pecinhas de um quebra-cabeça desmontado, mas Jesus vai começar a organizar a sua vida e tirar coisas do lugar e colocar outras no lugar. Ele vai arrancar coisas, ele vai edificar coisas, ele vai arrumar, tirar de um lugar e colocar no outro, mas ele tem um plano na sua vida, e um plano que vai dar certo, um plano que vai se estabelecer. De repente hoje você se sente uma pessoa tão quebrada. De repente você já perdeu tanta coisa na sua vida, perdeu o teu maior bem, que é a família. A família está cada um para o lado.
e você teve perdas de pessoas amadas e tanta coisa que acontece nesse mundo, mas Deus, ele entra em toda a tragédia da nossa vida e tira a vitória da derrota. Deus entra em toda tragédia da nossa vida e transforma a maldição em bênção. Então não precisa desistir de viver, desistir de uma mudança, desistir de uma vitória, porque hoje está tudo tão difícil, tudo está tão complicado. Para Maria e para José também estava complicado, porque quando José, ele foi chamado, houve um censo naquela cidade, e ele foi chamado lá em Belém para participar daquele censo, porque eles estavam cadastrando as pessoas, e era o Império Romano que estava dominando sobre eles. E quando ele chegou ali, Belém estava lotado e não houve um lugar para Jesus nascer. Não teve uma hotelaria, não teve uma casa, não teve nada para ele nascer. E ele teve que nascer, o rei que nasceu numa estrebaria, o rei que se deitou numa manjedoura. Então foi um nascimento aparentemente difícil, aparentemente muito simplório, aparentemente muito humilde, mas ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele se fez pobre para você ser rico, para você ser abundante, para você ser próspero, para você ser abençoado, para todos nós sermos abençoados. Jesus teve que percorrer todo esse caminho e viver todas essas situações para ir para uma cruz e levar sobre ele todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, e levar sobre ele todas as nossas maldições e nos dar uma salvação eterna, um perdão eterno, cura para todas as nossas enfermidades, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo. E isso aqui que foi ministrado é o Natal. O que você acabou de ouvir é o Natal. E você não ouviu eu falando de outros personagens que introduziram no Natal, mas que na realidade nunca existiram. O Natal é exatamente esse que foi ministrado, conforme está na palavra de Deus. E que esse Natal, que esse nascimento de Jesus aconteça na tua vida, que o milagre aconteça, a vitória aconteça, a salvação aconteça, a libertação aconteça, a bênção aconteça, porque é isso que é Natal, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo, que você e toda a sua família, toda a sua casa, todos os seus amigos, todos os seus vizinhos tenha uma semana abençoada, uma noite de Natal abençoada, e que não seja só essa semana e só a noite de Natal. Isso tudo é só para a gente celebrar o nascimento de Jesus, mas que isso seja toda a nossa vida, toda a nossa história, até o dia que Jesus vai voltar. Deus te abençoe muitíssimo e que aconteça um verdadeiro Natal na sua vida e que você viva a revolução do Natal, porque o nascimento de Jesus foi revolucionário. Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amém.